Muito boa noite para você que está conosco em mais um culto aqui da Igreja do Colégio Adventista de Hortolândia. Convido a que neste momento você abra o teu coração para que com louvores de gratidão, louvores de exaltação ao nome de Deus, possamos invocá-lo para estar aí pertinho, cuidando do seu lar, ok? Vamos louvar com o hino Deus de Israel. É o Deus Todo-Poderoso, aquele que a cada manhã renova as suas bênçãos de bondade e de misericórdia em sua vida. Vamos louvar. Tudo que você está fazendo agora, se concentre, invoque a presença do Deus de Israel na sua vida. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu, hoje tua glória invade meu ser, aleluia, 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 grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu, hoje tua glória invade meu ser, aleluia, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu, hoje tua glória invade meu ser, aleluia, Curva-se aos anjos. grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu, hoje tua glória invade meu ser, aleluia, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Invoque a presença de Deus. Cristo Jesus, Está perto de você. habita em mim, Espírito luz. Amém? Ainda com reverência, após termos cantado esta música tão bela, peço que você que está em casa, curve a sua fronte neste momento, para que possamos falar com o Senhor.
Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, lhe agradecemos por tudo que tem feito por nós durante até este momento. As tuas bênçãos que caíram sobre cada um de nós. E pedimos também, Senhor, por aqueles que necessitam do teu auxílio, que estão em leitos, enfermos, aqueles também que estão com algum tipo de problema, Senhor, que a sua mão protetora possa estar sobre essas pessoas neste momento. Tudo isso lhe pedimos, não porque haja mérito nenhum em nós, mas em nome de Jesus é que pedimos. Amém. Estima-se que 50% dos brasileiros sofram de uma doença incomum, a doença do estar sentado. Mais conhecida como sedentarismo, essa doença vem matando silenciosamente milhares de pessoas todos os anos. Para fugir dela, é necessário se levantar. Bastam alguns minutinhos em atividade todos os dias para você se libertar do grupo dos sedentários. Cuidar das tarefas de casa, ir para o mercadinho a pé, dar uns passos a mais quando for ao trabalho, subir as escadas do prédio, já são suficientes para você começar a mudança. Com o tempo você vai apertando os passos e então pode começar uma rotina de exercícios físicos. Pôr o esqueleto para se mexer é um ótimo investimento. Uma pessoa que faz exercício gasta pelo menos 50% menos com tratamentos médicos do que uma pessoa que não faz exercício. Eu acho que só esse já é um grande motivo para começar a fazer um exercício. Tá sem tempo para se mexer, né? Isso não importa? Você pode tirar proveito do pouco tempo que lhe resta na agenda. Nunca pense que para ser útil o exercício tem que ser feito pelo menos 30 minutos, 60 minutos. Isso não é verdade. O bom exercício é aquele que você começa a fazer. Dure 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, não importa. Sendo exercício, sendo realizado e de preferência todo dia, por menor que seja, por mais simples que seja, será benéfico. Deixar o mau sedentarismo de lado é um grande passo que você dá para deixar também outros hábitos ruins. O exercício, ele é algo que não só vai te conferir mais saúde, mas ele muda com a sua capacidade, a sua maneira de pensar a vida. Você se torna disposto a incorporar outros hábitos saudáveis na sua vida. O exercício físico melhora o sistema cardiorrespiratório, melhora a coordenação motora, o equilíbrio corporal, o condicionamento físico, aumenta a liberação de hormônios, como os hormônios do bem-estar, melhora a qualidade do sono, combate a depressão, reduz o estresse e a ansiedade, melhora a concentração, o aprendizado e a memória, aumenta a imunidade, fortalece ossos e músculos, aumenta a flexibilidade, agilidade e força, diminui e controla o peso corporal, combate a diabetes e a hipertensão arterial, reduz a sensação de dor, previne alguns tipos de câncer. E como se tudo isso não bastasse, o exercício transforma a gente. Ele aumenta a autoestima, ele aumenta a autoimagem, autoconfiança, e isso só traz benefícios, não só para fazer exercício, mas na vida diária da pessoa. Então, não se deixe abater com aqueles conselhos de que só 30 minutos, só quando sua, isso não é verdade. O primeiro passo é sempre o mais importante, dê o primeiro passo, e os outros passos serão mais fáceis e são sucesso garantido.
sozinha, tudo foi em vão. Às vezes tento fugir desta dor, me envolve e me escondo com medo de sair. Quando eu chamo a Cristo, eu sinto a força, ganho asas pra voar e sonhar. Quando chamo a Cristo, movo montanhas, Ele move céus e terra para responder meu chamar. Na, 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 na. Hoje eu sinto o poder da cruz e eu não mais desisto. Sei que não estou só, e mesmo quando a dor e o pesar me envolve, Cristo vem me dar forças pra vencer. Quando eu chamo a Cristo, eu sinto a força, ganho asas pra voar e sonhar. Quando chamo a Cristo, movo montanhas, Ele move céus e terra pra me resgatar. Clamo noite e dia, não importa a hora, clamo de joelhos sem cessar. Sabe as minhas lutas e os meus problemas, Ele sabe tudo que é meu, é o meu Deus. Quando chama a Cristo, eu sinto a força, ganho asas pra voar e sonhar. Quando chama a Cristo, movo montanhas, Ele move céus e terra pra me resgatar. Eu sinto a força e sonhar. Movo montanhas, Ele move para responder meu chamar. Ah, na, 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 Oi, meu querido, tudo bem? Nós estamos em uma série de estudo em que nós estamos falando de conteúdos muito importantes para mim e para você. E essas palestras, esses temas, eles têm a ver relacionando a Bíblia, nossa parte espiritual, nossa saúde mental e de que forma Deus ele pode falar para mim e para você. Hoje, em especial, eu quero conversar com você sobre a depressão. Para ser mais exato, como nós podemos vencer a depressão. E para você compreender isso é tão importante e é tão preponderante na nossa sociedade que cada vez mais pessoas têm depressão, cada vez mais pessoas sentem essa doença. E se tem aquela pessoa que ainda não sentiu, hoje os estudos mostram que muitas pessoas estão propensas a ter esse problema. E sabe por quê? Porque é algo alarmante, é algo que dia após dia
ano após ano, está afetando não só pessoas de idade, não só pessoas jovens, mas também desde criança, de pequena idade, já estão sendo acometidos com essa doença. Mas antes de nós começarmos, eu quero que você entenda que a depressão é uma doença que muitas vezes nós confundimos. E por nós confundirmos essa doença, muitas vezes nós temos alguns conceitos errados. E esses conceitos, por estarem errados, fazem com que nós, ao termos alguns sintomas, achamos que temos depressão, achamos que estamos doentes. Muitas vezes não é depressão, é apenas uma simples tristeza. E aí eu quero falar para você que está em casa, que não pode estar aqui conosco. Eu quero te dizer, sempre existe como melhorar. Em um desses empregos da vida, eu fui chamado para ver uma paciente. E essa paciente, ela, nos seus 47 aos 50 anos, ela estava desesperada e seu desespero era maior, porque ela falava assim, olha, eu fiz de tudo, dei tudo para os meus filhos, mas só que eles não me retribuem aquilo. E agora ela relata que há 4 meses ela não conseguia parar de chorar, tinha medo, queria ficar trancada e preferia a morte do que a vida. E sabe por quê? Porque ela fazia parte dos 300 milhões de pessoas que existem no mundo que tem o diagnóstico fechado de depressão. E sabe por quê? Desses 300, mais 800 milhões têm subdiagnosticado, ou seja, não tem ainda um diagnóstico fechado. É algo que ainda está sendo estudado, ainda está sendo pesquisado para ter a certeza se é a depressão ou não. Mas aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: como é que eu faço para saber se eu tenho depressão? Primeiro você precisa compreender que depressão é diferente de tristeza. E às vezes nós achamos que o simples fato de eu estar triste, de uma pessoa estar triste, essa pessoa está deprimida. Agora eu quero que você compreenda o seguinte: uma pessoa, para ela ser determinada, ser conceituada como tristeza, primeiro, tristeza é algo normal, é algo que eu e você passamos porque é uma frustração da vida. E muitas vezes nós nos sentimos tristes por algo que perdemos, por pessoas que se foram. A saudade nos deixa triste. Então, em primeiro lugar, tristeza. Toda vez que eu tenho tristeza, eu sei o porquê eu estou triste. E agora, além de eu saber porque eu estou triste, essa tristeza, ela tem um período, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. Talvez eu esteja falando para alguém que fala assim, mas eu estou triste porque um ente querido meu morreu, e isso não consigo esquecer. E eu te falo, é lógico que você não vai conseguir esquecer, mas só que essa tristeza, você vai voltar a fazer as suas atividades, você vai voltar a ter a sua vida como antes era, mesmo lembrando do fato acontecido. Ou seja, a tristeza ela pode causar alguns sintomas no corpo, a pessoa pode ter crises de choro, pode ter um ataque cardíaco, coração acelerado, mas isso não quer dizer que a pessoa esteja com depressão, mas sim com tristeza, porque é algo curto, que tem um começo, um meio e um fim. Mas agora, diferente da depressão, a depressão já é algo mais profundo, é uma tristeza que vem, que invade a pessoa, e agora ela nem sabe o porquê ela está triste. Às vezes ela foi bem na escola, na faculdade, ela está bem na família, tem tudo, todos os amigos ao seu redor, mas ainda assim, ela se sente, tem aquele sentimento de desvalia, ela prefere ficar sozinha, prefere fechar o quarto no escuro, e agora aquilo que ela sente começa a fazer com que ela se afaste das pessoas, os sentimentos começam a tomar conta dela, e principalmente ela começa a ter pensamentos estranhos, pensamentos de autoextermínio, ela quer que tudo acabe, porque todos, parece que ao seu redor estão vendo ela de maneira diferente, porque ela se vê diferente. Mas agora que você entendeu a diferença entre depressão e tristeza, você precisa compreender que existem alguns sinais e sintomas. E quando você compreende a diferença entre sinais e sintomas, você vai entender que esses sintomas,
eles são evidentes, mas eles não querem dizer que esses sintomas são específicos para aquela determinada patologia. Uma pessoa que tem depressão, ela é uma pessoa que tem uma baixa estima. Ou seja, a depressão, muitas vezes, ela não começa de uma hora para outra. Talvez nós estejamos falando de alguém que já vem se sentindo ruim, já viveu durante sua vida momentos de abuso emocional, frustrações, e agora em um determinado momento ela tem um estopim. Aquela pessoa, além dela ter uma baixa autoestima, ela tem aquele sentimento de desvalia muito intenso, ela acha que nada está bem com ela, que a família não contribui para ela, e que agora ela é uma pessoa que se ela estiver lá ou em outro lugar, ninguém vai sentir falta. Mas aí talvez enquanto eu estou falando, você esteja se perguntando, mas eu tenho isso, então será que eu tenho depressão? E a pergunta que eu te faço é, será? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos sinais, nós temos sintomas de uma doença, mas isso não quer dizer que eu me classifico nessa determinada doença. Além de eu ter a baixa estima, além de eu ter aquele sentimento de desvalia, aquela pessoa com depressão, ela começa a se afastar da sociedade. Aqueles que antes eram amigos, aqueles costumes que ela tinha antes, agora ela prefere não fazer. Ela prefere ficar sozinho e mesmo sabendo que às vezes ela teria que estar junto, ela não consegue porque aquilo é mais forte do que a sua vontade. Ou seja, ela começa a se desanimar, o desânimo é intenso e muitas vezes ela perde o sono. E ela fica lá confabulando, conjecturando pensamentos que na maioria das vezes não são pensamentos que agregam para ela, mas são pensamentos que distanciam ela dos outros e faz com que ela tenha pensamentos de morte. E sabe por que isso acontece? Devido a todos esses sintomas, hoje, muitos desses que têm depressão vê como a única forma de saída o suicídio, o autoextermínio. Ou seja, a pessoa ela começa a sentir aquele vazio, aquela dor aqui dentro, e agora ele quer tirar aquilo, mas não consegue, e vê como única forma de acabar com aquilo tudo é tirando a própria vida. Mas sabe, meu querido, isso não é algo que acontece só com você. Talvez eu esteja falando para alguém que está se sentindo assim há muito tempo e agora olha para um lado, olha para o outro e se pergunta assim, mas e aí, Senhor, por quê? Eu acredito em Ti, eu vou para a igreja, toda a minha família é da igreja, por que eu sinto isso? Como é que eu consigo melhorar? Eu tento me animar, tento sorrir, tento abraçar, mas eu não consigo melhorar. Sabe por quê? Porque a depressão é uma patologia que ela vai muito além daquilo que muitas vezes nós ouvimos. Talvez eu esteja falando com alguém que já ouviu e falou assim, e já ouviu alguém dizendo, a depressão é frescura, e eu te garanto que não é. Talvez eu esteja falando para outra pessoa que está triste, melancólico, e se julga depressivo, mas aí eu digo para você, essa parte não dá, não tem como se encaixar. Sabe por quê? Porque existem vários tipos de depressão. O primeiro tipo que eu quero te mostrar, existem diversos, mas nós vamos classificar aqui apenas 4 tipos. O primeiro tipo se chama depressão maior. Essa depressão maior, além de você ter todos aqueles sintomas de baixa autoestima, de sensação de desvalia, que você não tem valor, de pensamentos de morte, de se afastar de tudo e de todos, de muitas vezes de tentar se cortar como forma de diminuir aquela dor. Todos esses sintomas fazem parte de um conceito de uma depressão maior, em que todos os sintomas estão aflorados. Mas agora eu quero que você compreenda uma coisa. Não é porque você está assim, uma semana, 3 dias, cabisbaixo por alguma situação, que dá para ser conceituado como depressão maior. Todo e qualquer problema você precisa acompanhar com um profissional, você precisa do psiquiatra, precisa acompanhar muitas vezes com um psicólogo. Mas além da depressão maior, você vai ter também a distimia. A distimia, antigamente, era chamado de depressão menor. E o que é isso?
distimia é uma doença em que a pessoa ela tem os sintomas depressivos, mas só que eles são menores. Ou seja, a pessoa ela tem aquele sentimento de desvalia, sim, mas isso não vai fazer com que ela deixe seu emprego, que ela se afaste. Não, ela continua vivendo a vida normalmente. Ela continua sorrindo, mesmo estando triste por dentro. E aquela distimia, para ela ser diagnosticada, ela tem que ser no mínimo 2 anos na pessoa adulta e 1 ano na criança. Ou seja, se a distimia, que é a antiga depressão menor, não for tratada, ela vira uma depressão maior. Mas só que além da depressão maior, além da distimia, existe também os transtornos bipolares, a depressão bipolar. O que é isso? É um transtorno de humor em que uma das fases é uma fase depressiva e agora esse indivíduo ele tem uma sensação de que tudo está errado e agora ele tende nessa depressão bipolar em que ora ele está em mania, ora ele está depressivo, agora ele fica achando que a única forma dele sair disso é terminando com tudo que ele pensa que está causando. Além da depressão maior, além da distimia e além das depressões bipolares, nós temos também a ciclotimia, que hoje já é um conceito que quase não se usa, está caindo em desuso, mas o próprio nome já diz, é ciclotimia, ou seja, é algo que vem ciclando de maneira um pouco mais rápida, em que ora a pessoa está bem, de repente ela está lá embaixo, ela está triste demais, com sentimentos aflorados demais e com aquela sensação de morte muito maior ainda. E sabe por que isso acontece? Eu quero ler com você lá na Bíblia, e talvez você fique se perguntando, mas como é que a Bíblia me ajuda nisso? Como é que Deus entra? Como é que a psiquiatria se encaixa com a Bíblia? E lá no livro de 3 João, no versículo 2, João, o autor desse livro, ele fala assim para mim e para você: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você, que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Deus ele vem falando para mim e para você: meu querido filho, eu me importo com você, eu quero o seu melhor. E todas as vezes que eu atendo os meus pacientes, uma coisa que todos estes têm, é que em algum momento da vida eles se sentiram frustrados por pessoas em que colocaram toda a sua esperança em pessoas e agora não tem aquela retribuição que tanto esperavam. E agora Deus ele vem falando para mim e para você: filho, eu quero que você fique bem. E nós, por sermos seres integrais, nós precisamos estar bem por completo. Não é só a parte física, como é que está a minha casa, não. É como é que eu estou comigo mesmo, como é que eu estou com as pessoas ao meu redor. E talvez eu esteja falando para alguém que vive uma vida de fachada, e pela experiência que a profissão traz, e pelo estudo da Bíblia, nós começamos a ver que muitas vezes as pessoas depressivas, apenas uma coisa elas querem: atenção. E eu não posso falar para você que a pessoa, o fulano A, o B, o C vai te dar atenção, mas a única coisa que eu posso falar para você é que se tem alguém que te ama e quer o teu melhor e quer te dar toda a atenção, esse alguém se chama Jesus Cristo. Mas talvez você ainda não foi apresentado, e agora eu quero começar a te ajudar a entender como é que eu faço essas coisas, como é que eu posso, passo após passo, me livrar disso, vencer essa depressão. Sabe, querido, quando você pega o CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, lá no F32, que vem diagnosticando todos os tipos de depressão, o conceito básico vem dizendo que depressão é uma doença mental, em que não se sabe ao certo qual é a origem. Alguns estudiosos dizem que é uma origem psicossomática, dopaminérgica, em que existem ausência de vitaminas, em que hormônios não estão entrando e fazendo seu papel no devido momento. E sabe, querido, o motivo ninguém sabe.
Mas só que desde quando entrou o pecado no mundo, em que a primeira doença mental entrou, que é o medo, quando Adão e Eva se separaram de Deus, e Deus perguntou: Adão, Eva, onde vocês estão? E agora eles estavam escondidos. E por estarem escondidos, falaram: Senhor, eu me escondi porque eu tive medo. E agora toda vez que o medo entra, as coisas começam a ir de mal a pior. E se você conversa com alguém que está depressivo, ele tem medo. Medo de viver, medo das pessoas, medo das decisões que tomou e medo das decisões que ainda vai tomar. E aquilo deixa aquele indivíduo em uma situação em que ele não quer mais viver e agora ele luta sobrevivendo e muitas vezes ele abre mão da vida porque ele acha que a única solução é a morte. Mas agora eu quero que você entenda, toda vez que nós quisermos vencer, sozinho não vamos conseguir, mas junto a Ele, junto a Deus, nós vamos. Quando eu te apresento esses 10 mandamentos de como nós vencermos a depressão, eu quero que você entenda que isso é apenas um método. Isso não é algo que, se eu fizer vai dar certo, não. Remédio ajuda, ajuda. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que por anos está tomando algum benzodiazepínico, algum antidepressivo, por anos está fazendo terapia, psicoterapia, terapia cognitiva comportamental com psicólogo, mas ainda assim se pergunta: Senhor, eu não melhorei. Esses 10 mandamentos são 10 passos que vão te auxiliar, assim como a medicação, assim como a terapia, mas a única pessoa que pode te curar é Jesus. Por isso, meu querido, não existe uma fórmula mágica para vencer a depressão. É lógico que é doença, mas quando você pega, assim como você pega os remédios naturais que Deus deu para mim e para você, Ele vem falando através da Bíblia: filho, presta atenção, porque eu estou com você. Presta atenção, porque você precisa fazer a tua parte, e assim eu faço a minha. Como primeira parte, como primeiro mandamento, diz assim: você precisa lutar contra todas essas coisas. Mas que coisas você está falando, doutor? Quando você conversa com uma pessoa depressiva, essa pessoa depressiva ela vai falar para você que pensamentos vêm, assolam ela. E agora ela luta para que aquilo não venha, mas aqueles pensamentos intrusivos, parece que eles entram sem a pessoa querer. E para isso você precisa lutar. Como é que você luta com isso? Comece a ocupar sua mente com as coisas boas, com todas as dádivas que Deus te dá e com todas as possibilidades que você pode ter. Lute, mas lute com toda a força, porque é uma guerra. E só você que já teve depressão, só você que está em depressão, sabe o que eu estou falando. Mas esse é só o primeiro passo. O segundo passo, você precisa, sabe aqueles pensamentos negativos que você tem? Aquelas ideias que agora começa com um pensamento e depois vira a ideia e agora começa a ser planejamento. Você precisa quebrar com aquilo, precisa mudar o foco, precisa mudar de atitude, porque muitas vezes nós vamos alimentando e ao alimentarmos nós vamos fomentando ideias e essas ideias se tornam em planos e muitas vezes não tem como voltar atrás. Mas talvez eu esteja falando para alguém que já se acha ter ido longe demais. Sabe, meu querido? Para Deus nunca existe o ir tão longe no qual Ele não possa te buscar. Sabe por quê? Porque Ele te ama demais e Ele quer fazer o melhor para a tua vida. Mas para isso você precisa fazer tua parte. Por isso, se você tem algum pensamento, aqueles pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos negativos ao teu respeito, lembre, você é especial, não pelo que você tem, nem pelo aquilo que você é, muito menos pela profissão que você escolheu. Você é especial unicamente porque você é filho de Deus, unicamente porque esse Deus, Jesus Cristo, morreu por você. E Ele fala:
todos os dias para você: filho, eu te amo. Como terceiro mandamento, além de você quebrar esses pensamentos, você precisa evitar esses pensamentos. Talvez eu fale para alguém que agora está questionando e falando assim: mas como é que eu vou evitar esse pensamento? É lógico que muitas vezes é difícil, e eu estou falando para pessoas, seres racionais, e como seres racionais nós somos seres pensantes. E por sermos seres pensantes, a todo momento nós estamos pensando. Mas quando você lê, quando você escuta conceitos de seres pensantes, os neurocientistas, eles afirmam para mim e para você que nossos pensamentos, eles são formados por aquilo que nós lemos, ouvimos e vemos. Por isso eu te falo, quer vencer esses pensamentos? Quer que esses pensamentos não venham, que você evite esses pensamentos? Presta atenção no que você lê, presta atenção no que você vê e cuidado com aquilo que você ouve. Sabe, querida, talvez você esteja neste momento pensando: mas eu vi aquilo para ver se passava o tempo. Filho, se algo não constrói na minha vida, aquilo vai destruindo pouco a pouco. E nós estamos em uma luta diária em que se não constrói, destrói. E muitas vezes, se eu não permito Deus entrar, o contrário, o inimigo toma conta. Não me entenda mal, em nenhum momento eu estou dizendo que depressão é uma ausência de Deus, é lógico que não. Depressão é uma doença qualquer, assim como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus. É uma doença crônica, mas que ela pode ser controlada. Sabe por quê? 80% das pessoas que têm em algum momento a depressão controlada, os 20% não conseguem controlar, e desses 80%, 50% em algum momento recai. Sabe por quê? Porque em todos os momentos da vida nós estamos cercados de problemas, cercados de frustrações. Pessoas nos frustram, nós nos frustramos. E muitas vezes nós questionamos a Deus, falamos assim: Senhor, por quê? Como é que compensa essa vida? E sabe, querido, eu faço aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Sabe por que eu te falo isso? Quando você coloca isso na tua mente, você vai fazer pelos outros aquilo que você gostaria de receber. E talvez você esteja perguntando: mas isso não é ser interesseiro? Não. Nós só vamos receber aquilo que nós damos, nós só vamos colher aquilo que nós plantamos. Por isso, querido, você quer ser bem tratado? Seja feliz. Felicidade é uma escolha, eu escolho ser feliz, não pelo que eu tenho, mas apenas pelo que eu sou e aquilo que Deus me deu. Não critica o outro. Talvez o outro esteja com uma dificuldade e gostaria que alguém chegasse e falasse: presta atenção. Ao invés de você criticar, não, aconselhe. E aí que eu e você, nós entendemos que não existe crítica construtiva, porque a crítica é algo que põe para baixo. E se uma coisa está para baixo, ao mesmo tempo ela não vai para cima, fica algo ambíguo, com um duplo sentido. E agora, ao invés de eu criticar, aconselha. Ao invés de eu me preocupar com os meus problemas, ajude o outro a solucionar o seu problema. Mas só que não termina por aí, não. Você precisa, muitas vezes, nós somos duros demais com nós mesmos. E por sermos duros demais, achamos que qualquer problema, qualquer erro é motivo de autoflagelação. Nós começamos a questionar e olhar assim: Senhor, como eu fui longe demais. E muitas vezes nos arrependemos do que fazemos com nós mesmos. Por isso eu te falo, não seja tão áspero com você mesmo. Permita-se errar. E se errou, a Bíblia fala assim, que nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo, que Ele está pronto a te perdoar. Então, meu amigo, se Jesus te perdoa, se perdoe também. Mas sabe,
além de tudo isso, você precisa evitar que algumas situações apareçam na tua vida. Sabe, querido, talvez eu esteja falando para alguém que tenha uma fraqueza e conhece a sua fraqueza. Se você sabe qual é a sua fraqueza, cuidado. Se você sabe que a sua fraqueza é estar perto de pessoas negativas, que falam mal, que buscam conflitos, sai. Fica com pessoas felizes. Evite situações que te relembrem o que você passou. Evite situações que te traz à memória todos os teus sofrimentos. Sabe por quê? Nós precisamos reconhecer que nós podemos ser melhores. Deixa o passado para o passado. O futuro não cabe a mim nem a você. Seria muito fácil eu chegar para você e falar assim: amigão, vai no consultório, toma esse remédio que vai resolver tua vida. E sabe quando isso vai resolver? Nunca. Porque remédio nenhum resolve. Pelo contrário, ele até estabiliza, mas te traz vários efeitos colaterais. Sabe, querido? Aprenda a desfrutar a vida. Cada dia um momento. Seja agradecido por aquilo que Deus te deu. Você pode olhar a vida da maneira que você quiser. Mas Deus, ele vem falando para mim e para você: filho, você está depressivo, eu estou com você aí no teu quarto escuro, em que ninguém está ouvindo, eu estou com você. Sabe, querido, tem vezes que você, que está aí, calado, querendo a morte, só Deus sabe o que passa na tua vida, só Deus sabe o que passa no teu coração. Deus, ele fala assim: filho, levanta, leva a esperança ao outro, porque tem várias pessoas em situações iguais a você, pior do que a sua. Deus não desmerece a tua dor, Deus não desmerece o teu sofrimento, mas ele fala para mim e para você: filho, leva a esperança, seja uma bênção, e se você está depressivo, eu posso te curar. E sabe como Deus vai te curar? Não é com medicação, a medicação ajuda. Deus coloca médicos, Deus coloca psicólogos para nos auxiliar. Mas a única esperança de tratamento definitivo é Jesus Cristo. Mas não pense você que ao você se encontrar com esse Jesus, tudo vai resolver, não. Sabe por quê? Mesmo confiando em Deus, nós passamos por dificuldade. Mesmo nós tendo Deus como base da nossa vida, nós vamos sofrer. Porque nós vivemos em um mundo mau. E esse mundo, por ser mau, nos traz consequência do pecado. Muitas vezes nos traz consequência dos nossos erros, das nossas escolhas. Permita-se viver outra vez, meu querido. Deus, ele te ama. E ele fala lá no livro de Salmos, no capítulo 23, no versículo 4, que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, ele vai estar com você. Sabe o que ele está dizendo para você? Que ainda que você esteja naquele quarto escuro, sentado, chorando, perguntando: Senhor, por quê? Não tem mais sentido, querendo terminar com aquilo que você chama de vida. Deus, ele fala: filho, filha, eu estou com você. Por isso, fique tranquilo. Aquela senhora que eu te falei logo no começo, enquanto ela chorava, ela questionava e falava assim: eu dei tudo aos meus filhos. E hoje o que eu recebo? Nada, só ingratidão, só decepção, só frustração. Sabe, querido, às vezes nos deprimimos com a vida em que tivemos, com as escolhas que fizemos. Mas eu quero te apresentar alguém que não te decepciona. Eu quero te apresentar alguém que não te frustra e de maneira nenhuma vai te abandonar. Esse alguém é Jesus. Independente da tua religião, independente do teu credo, independente quão longe você foi
Jesus, ele diz para mim e para você: filho, eis que estou à porta e bato. Filho, eu estou com você, mesmo que você foi longe demais, mesmo que as tuas escolhas não foram as melhores. Passou, deixa para lá. Talvez eu esteja falando para alguém que está preocupado com o amanhã, como vai ser. Deus fala: filho, confia. Eu quero terminar te dizendo: filho, eu não sei como você está. Qual é o nível da tua depressão? Se começou com uma pequena tristeza por um querido que se foi. Estamos vivendo um período difícil, um período em que muitos não conseguem ver saída. Olha para dentro de casa, a situação não é das mais favoráveis e as coisas estão apertadas cada dia mais. Sabe, querido, Deus não esqueceu de você. Ele só fala assim: filho, um pouquinho mais para que eu possa vir, um pouquinho mais para que pessoas possam tomar a decisão ao meu lado. Esse Deus que eu te falo, essa Bíblia que nós devemos ler, Deus, ele fala assim: filho, não deixa de sonhar, viva outra vez, permita ser feliz outra vez. Porque um pouquinho mais, eu vou voltar, um pouquinho mais, vai precisar acontecer para que todos, não só você, escute a minha palavra. Sabe, querido, não tenha medo, não se desespere. O choro pode até durar uma noite, mas a Bíblia fala assim que a alegria, ela vai vir amanhã, pela manhã, quando Jesus voltar. E Deus te abençoe. Fica com Deus e tenha um encontro com Ele. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu. E quando eu penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de
Querido, eu quero convidar você, feche seus olhos aonde você está e vamos falar com Deus. Nosso querido Deus, aqui estamos na Tua presença, primeiro para te agradecer, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Esse pouquinho que resta, nós agradecemos porque é o tempo que o Senhor nos dá de podermos voltarmos a Ti. Pai, existem pessoas que eu não conheço, que estão tristes, melancólicas, sem esperança, desanimadas, desalentadas, Senhor. Mas eu os entrego em Tuas mãos, porque só Tu, como médico dos médicos, só Tu pode tratar a depressão dessas pessoas. Vivemos em um mundo difícil, cheio de dificuldade, em que nos frustramos dia após dia, por isso queremos entregar nossa esperança em Tuas mãos, Senhor. Nos devolva a paz, porque queremos ser felizes, mesmo em meio a tanta dificuldade, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos, usa-nos para Te servir, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.